Olá, alunos da sétima série do Ensino Fundamental, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 4 do Aprender Sempre, volume 2, da sétima série do Ensino Fundamental. Então vamos lá? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, um país de pequenos habitantes. 1. Faça a leitura compartilhada de um trecho da obra Viagem de Gulliver, de Jonathan Swift. Andei quase um quarto de légua, sem avistar casa alguma, nem encontrar vestígios de habitante, embora esse país fosse muito povoado. O cansaço, o calor e o meio quartilho de aguardente que bebera ao deixar o navio tinha me dado sono. Deitei-me na relva, que era de uma finura extrema, e pouco depois dormi profundamente. Dormi durante 9 horas seguidas. Ao cabo desse tempo, acordei, tentei levantar-me, mas em vão o fiz. Vi-me deitando de costas, notando também que as pernas e os braços estavam presos ao chão, assim como os cabelos. Cheguei a observar que muitos cordões degodíssimos me rodeavam o corpo, das axilas às coxas. Só podia olhar para cima, o sol começava a aquecer e a sua forte gravidade feria minha vista. Ouvi um confuso rumor em torno de mim, mas a posição em que me encontrava só podia olhar para o sol. Em breve, porém, senti mover-se qualquer coisa em cima da minha perna esquerda, coisa que me avançava suavemente sobre o peito e me subia quase ao queixo. Qual não foi o meu espanto quando enxerguei uma figura humana que pouco mais teria de 6 polegadas, empunhando um arco e flecha, e com uma adjava às costas. Quase ao mesmo tempo, os meus olhos viram mais uns 40 da mesma espécie. 2. Essa história é muito antiga, escrita em 1726. Apesar de ter sido traduzida e atualizada, ainda há alguns termos que não são comuns na língua que falamos em nosso cotidiano. Faz uma breve pesquisa utilizando o dicionário físico ou online sobre os temores abaixo. Quartilho, então, é a medida de capacidade para líquidos equivalente a meio litro. Relva, então, é uma erva rala e rasteira. Vegetação desse tipo é frequentemente gramíneas que crescem naturalmente pelos campos. Em vão, que é inútil. Delgadíssimos, que tem pouca espessura, fino. Aljava, recipiente para setas, lago e aberto, na parte superior, estreito na parte inferior, que se trazia pendente no ombro por meio de uma corda ou correia. 3. Sobre o trecho lido, responda. A. Quem é o narrador dessa história? Ele é personagem da narrativa ou apenas a observar? Como você chegou a essa conclusão? Resposta. O narrador é também personagem protagonista da narrativa. Ele é um viajante que chega em um povoado desconhecido. Espera-se que você, estudante, perceba que algum recurso linguístico marca a voz desse narrador, como o uso da voz da primeira pessoa do singular e a descrição dos sentimentos e das reações do viajante ao ter contato com os pequenos habitantes. B. Como são os habitantes do lugar onde a personagem se encontra? Resposta. Os habitantes são pequenos, têm pouco mais de 6 polegadas, em torno de 15 centímetros, portam arco e flecha e aljava nas costas. C. No trecho, dormi durante 9 horas seguidas. Ao cabo desse tempo, acordei. Tentei levantar-me, mas em vão o fiz. Por que Gulliver não consegue levantar? Resposta. Gulliver não consegue levantar porque estava amarrado por finos cordões que o prendiam das axilas às costas, fazendo com que ele só conseguisse visualizar o sol. Espera-se que vocês, estudantes, sejam capazes de inferir que foram os pequenos habitantes que o amarraram, ok? D. Qual foi a reação de Gulliver ao ver os habitantes daquele povoado? Como ele se sentiu? Transcreva o trecho que mostra como você chegou a essa conclusão. Resposta. O viajante ficou muito surpreso ao ver o tamanho dos habitantes, sensação que fica clara no trecho. Qual não foi o meu espanto quando enxerguei uma figura humana que pouco mais teria de 6 polegadas,
empunhando o arco e flecha e com uma aljava às costas. Pelas expressões, qual não foi o meu espanto, e pelo uso do ponto de exclamação. Aula 2. O que é Rennicadego? 1. Faça a leitura compartilhada da continuação da obra de Viagem de Gulliver, de Jonathan Swift. Desatei de repente a soltar gritos tão horríveis que todos aqueles animáculos fugiram aterrorizados, e mais tarde soube que alguns caíram de cima do seu corpo, com tal precipitação que ficaram gravemente feridos. Apesar disso, tornaram daí a pouco, e um deles teve o arrojo de chegar tão perto que viu minha cara. Levantou as mãos e os olhos com ar de admiração, e por fim, com voz esganiçada mais nítida, exclamou: Recnadengo, palavras que outros repetiram muitas vezes, mas cujo sentido me não foi lícito desvendar. 2. Há palavras ou expressões que você não conhece no texto ou que pelo contexto foi possível intuir seu significado? Utilize o dicionário físico ou online e anote o significado dessas palavras ou expressões. É provável, então, que você, estudante, não conheça os termos. Desculpem, os termos. Animáculos, que no caso seriam animais pequenos. Arrojo, que seria ousadia. Esganiçada, que significa estridente. Ilícito, que significa permitido. 3. Sobre o texto, responda. A. Qual foi a reação do viajante Gulliver no começo do texto? Resposta: Gulliver soltou gritos horríveis. B. Em seguida, o que os gritos do viajante causaram nos pequenos habitantes? Resposta: os gritos fizeram com que os habitantes fugissem com medo. Alguns até caíram do corpo de Gulliver e acabaram se ferindo. C. No trecho, mais tarde soube que alguns caíram de cima do meu corpo, o que a expressão mais tarde evidencia na história. Então, espera-se que você, estudante, perceba que a expressão mais tarde evidencia que no futuro da narrativa, em um momento posterior, Gulliver conseguiu se comunicar com os pequenos habitantes e que eles contaram o que havia acontecido naquele dia. O que você acha de Recnadengo? Quer dizer, imagine como você fala a língua dos pequenos habitantes e invente o significado que faz sentido na narrativa. Então, aí é uma resposta pessoal do estudante. Aula 3 continua nos próximos episódios. 1. Chegou a sua vez de usar a imaginação para criar a continuação dessa história. Escreva um texto contando o que aconteceu entre o viajante Gulliver e os pequenos habitantes. Lembre-se de manter o sentido do texto. Em seguida, faça uma ilustração da história. Um bom trabalho. Aula 4, Narciso. 1. Faça a leitura compartilhada do mito grego que conta a história de Narciso. Alunos, não irei ler o texto sobre o Narciso. Se vocês quiserem, vocês podem ler, mas o objetivo do texto do vídeo é ir direto na resposta, ok? 2. Sobre o mito, responda. A. Quais eram as principais características de Narciso? Filho do sagrado rio Quífisos, Narciso era lindo, mas também egoísta e frio. Além disso, era vaidoso, convencido de que não havia ninguém mais bela do que ele. B. Por qual motivo ele não se apaixonava por ninguém? Resposta: por não achar que ninguém seria mais bonito do que ele. Narciso não conseguia prestar atenção em outras pessoas, além de si mesmo, e por isso dizia que nunca se apaixonaria. C. Qual foi o seu castigo no final? Quem o castigou? Resposta: Afrodite, a deusa do amor, ordenou que Eros atirassem a flecha do Cupido no reflexo de Narciso, no lago, fazendo com que ele se apaixonasse por sua própria imagem e, dessa forma, sendo castigado a nunca amar ninguém. D. Você acha que o castigo de Narciso foi justo? Justifique sua resposta. Então, é uma resposta pessoal do estudante. Aula 5, Selfie. 1. Observe a ilustração a seguir. Então, esta é a ilustração.
2. Responda as perguntas. A. A qual cena do mito de Narciso a ilustração faz referência? Então, resposta. A ilustração mostra uma pessoa se olhando pelo reflexo da tela do celular. Logo, faz uma referência ao momento do mito de Narciso, em que este se olha no lago. Sobre o efeito da flecha de Eros, apaixona-se por sua própria imagem. B. Qual é a crítica feita à sociedade atual e à forma como usamos as ferramentas digitais, como o celular e redes sociais? Resposta: a ilustração faz referência a Narciso para criticar a forma como nos relacionamos por meio das ferramentas digitais. Sabemos que cada vez mais as redes sociais são parte de nossa vida. Muitas vezes criamos um avatar de nós mesmos, alimentando como fotos e posts, um estilo de vida e uma personalidade que pode não condizer com a realidade. Então, estudante, o vídeo vai ficando por aqui, pois está ficando muito longo. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.